Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para todos os colegas aqui que estão presentes nesse segundo webinar do Help Desk para países de língua portuguesa na área de saúde mental e apoio psicossocial. Eu sou Márcio Galiato, eu sou o ponto focal do grupo do Help Desk, do grupo IESC, do grupo de referência IESC em saúde mental e apoio psicossocial para os países de língua portuguesa, juntamente com a minha colega Ana Molina, que também é psicóloga e é uma oficial do grupo do MHPSS.net, que também é um dos corresponsáveis por essa iniciativa eh, do Help Desk para países de língua portuguesa. E hoje estamos aqui nesse segundo encontro. Estou muito feliz de encontrá-los novamente. Muitos de vocês estiveram aqui no último webinar que nós tivemos aproximadamente 3 semanas atrás. E esse webinar ele faz parte de uma série de webinars que vão ocorrer ao longo desse ano. São webinars que, no geral, são webinars introdutórios, mas também alguns desses webinars são mais aprofundados, são aprofundamentos específicos de uma série de temas que foram levantados a partir de uma avaliação de necessidades de capacitação que foi realizada junto com o Grupo Técnico de Trabalho de Moçambique no início desse ano. O tema de hoje é sobre saúde mental e apoio psicossocial a crianças associadas a forças armadas e grupos armados, que é um webinar que foi uma solicitação direta do Grupo Técnico de Trabalho de Moçambique, que trabalham com essa realidade, principalmente no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, em Pemba. Então, é um tema que nós trouxemos hoje aqui para falarmos um pouquinho. Antes de avançarmos, eu quero dar aqui a palavra ao Hector, da Unicef, para dar uma breve boas-vindas a todos. Hector? Ok, muito boa tarde. Já são 15 horas e 7 para aqui em Moçambique. Antes de mais, vou me apresentar. Meu nome é Hector Motatano. Eu trabalho para a Unicef como Child Protection Specialista e também apoio na coliderança do Grupo Técnico de Saúde Mental e Apoio Psicossocial. Como o Márcio dizia, eh, nós, tanto ao nível da área de responsabilidade de proteção à criança e mesmo ao nível do Grupo Técnico de Saúde Mental e Apoio Psicossocial, essa questão de saúde mental e apoio psicossocial a crianças associadas a grupos de forças armadas é uma questão que levantou bastante preocupação por parte dos membros e levantou essa necessidade de realizar uma pequena orientação sobre como é que nós podemos aprimorar as nossas abordagens na resposta a esse tipo de crianças, tendo em conta que o nosso contexto de Cabo Delgado temos enfrentado muitos desafios para responder a esse grupo de crianças. Então, é um prazer ter todos os membros do grupo técnico, grande parte dos membros do grupo técnico aqui neste encontro, por dedicarem o vosso tempo para participar neste encontro que é de extrema importância, que vai aprimorar aquelas que são as nossas capacidades técnicas para poder responder com maior qualidade às necessidades das crianças afetadas pelo conflito armado, em especial as crianças CAFAG. Eu também queria agradecer ao apoio que o Márcio e a Ana têm prestado ao nosso grupo de Moçambique. Tem sido um apoio bastante fundamental na perspectiva em que tem elevado a capacidade técnica dos nossos membros, assim como do grupo técnico de uma forma geral. Desejar a todos um bom webinar, que aproveitem muito em português, temos essa vantagem e facilmente podemos ter espaço de fazer perguntas, comentários e fazer relação daquilo que está a ser aqui partilhado com aquilo que nós temos estado a implementar no nosso dia a dia. Só assim podemos facilmente aprimorar aqueles que são os conhecimentos aqui transmitidos. Então, não vou levar muito tempo, resta-me só desejar bom webinar a todos e sucessos. Over to you, Márcio. Muito obrigado, Hector. Um prazer imenso fazer essa colaboração com o Grupo Técnico de Trabalho de Moçambique.
E esse exercício, ele tem um foco no contexto de Moçambique, mas o esforço que nós fazemos é de tentar contemplar o tema de forma global, de modo abrangente. Então, que todos os países lusófonos, que todos os países de língua portuguesa, não só países, mas territórios que falam a língua portuguesa, possam, de fato, participar de maneira eficiente também. Tá? Então, hoje, gente, nós temos aqui três espaços fundamentais. Um primeiro espaço, eu vou trazer aqui uma abordagem durante uns 20 minutos no máximo, que fala um pouco sobre o que significa a abordagem de saúde mental e apoio psicossocial no cuidado de crianças associadas a forças e grupos armados. Logo em seguida, então, aqui é uma parte um pouco mais, talvez, teórica, conceitual, e que logo em seguida eu vou passar a palavra para a Alemannia e para o Eduardo Caponde, da Fundação Ábice, que vão trazer a experiência de campo concreta, trabalhando diretamente com essa realidade no contexto de Moçambique, irão trazer as lições aprendidas, é, as práticas que consideram boas práticas a partir dessa experiência, e também trazer um pouco das dificuldades que esse trabalho, os dilemas que esse trabalho atravessa. Depois disso é que a gente possa ter aí um pouco de um espaço de debate, um pouco de espaço de reflexão. Bom, gente, dando início aqui à nossa apresentação, deixa eu só fazer duas coisas. Uma é, vou colocar mudo para todos que entram, assim a gente não é atrapalhado, e também a gente não se atrapalha, e também eu tirei aqui o barulho inicial de quando as pessoas entram. Muito bem. É, Pessoal, vamos lá. Vamos começar com o básico, com os princípios mais fundamentais. O que que é uma criança associada a uma força armada ou um grupo armado? E aí eu faço uma pergunta e vou pedir para as pessoas responderem no chat, aqui. As crianças que recolhem lenha ou água para um grupo armado, mas que não fazem parte do grupo armado, elas são crianças consideradas como crianças associadas a uma força armada ou um grupo armado? O que que você acha? Coloca no chat. O que que você acha? Que sim ou que não? Antônio diz que sim, Sofia diz que sim, Elisângela diz que sim, Ana, sim, sim. Ninguém vai dizer que não? Mais alguém? A Lucília acha que não. Sim, sim. Bom, a maioria das pessoas aqui acha que sim. O Messias também acha que não. Ótimo. A segunda pergunta. Eu já vou trazer, vou voltar. As raparigas que são cônjuges de combatentes ou comandantes são consideradas como uma criança associada a uma força armada ou grupo armado? Alguns acham que sim. Hum, Ainda da pergunta anterior, uma outra pessoa acha que não. Muito bem. Alguma pessoa também achou que não. Muito bem. Bom, gente, nesses dois casos, ah, ah, nos dois casos, a resposta é sim. Elas são consideradas crianças que estão associadas a uma força armada ou um grupo armado, o que não significa necessariamente que são crianças em linha de frente de atuação. Que de alguma forma, ou elas são recrutadas ou elas são utilizadas pelo grupo. Então, ela entra num caso de definição de que são. Aqui, a definição do qual a gente trabalha, que é uma definição internacional. Uma criança associada a uma força armada ou grupo armado refere-se a qualquer pessoa com menos de 18 anos de idade que seja ou tenha sido recrutada ou utilizada por uma força armada ou um grupo armado em qualquer capacidade, incluindo, mas não se limitando a crianças, rapazes e raparigas utilizadas como combatentes, cozinheiros, carregadores, mensageiros, espiões ou para fins sexuais. Então, isso é uma primeira abordagem importante conceitual, porque o senso comum, né, no geral, é do entendimento que a criança associada a uma força armada é somente aquela que é utilizada como combatente, e não é.
Então, aqui a gente já entende que é toda e qualquer capacidade que se relaciona com esses grupos armados. E isso é uma posição importante. E tem alguns outros mitos muito comuns quando a gente trabalha com saúde mental e psicossocial e crianças afetadas por grupos armados e forças armadas. Uma é essa que eu acabei de encaminhar, de que CAFAGs são sempre usadas somente como combatentes, a gente está vendo que não, a gente viu que não. É, ou uma perspectiva de crianças afetadas, CAFAG, crianças CAFAG são todos meninos do sexo masculino, e não é verdade, 30 a 40% são meninas, e principalmente utilizadas aí como recrutamento com a finalidade de exploração sexual. É, CAFAG são sequestradas por grupos armados? Também não. Também há um processo ativo em muitos contextos de recrutamento, de sedução, é, de crianças nesse sentido, com promessas fictícias e assim por diante. É, Outro conceito comum de que é fácil as crianças CAFAG serem, quando libertadas, elas continuarem a sua infância, é, como se fosse isso somente, isso bastasse, né? Simplesmente não estar mais em domínio dos grupos armados, fosse suficiente para as crianças simplesmente retomarem a sua infância. Não é bem assim. É importante um trabalho cuidadoso em cima disso. E um último conceito muito comum é de que as crianças cafares, elas são profundamente, necessariamente, profundamente traumatizadas. E aqui a questão do trauma eu vou trazer um pouco mais nesse webinar, da gente desconstruir um pouco desses mitos, né? E por que que a gente acha isso importante? Porque ah, quando se fala desse tema complexo, denso, que é a participação, que é o envolvimento, a utilização, o recrutamento, o abuso de crianças para grupos e forças armadas, os termos, eles têm muitas implicações de diversas formas, na formação dos discursos, nas percepções, nas políticas de integração ou reintegração ou repatriação, que ainda não é o contexto, eu acho que de Moçambique tão forte, quando se fala sobre o trabalho com esse grupo, o trabalho com essas crianças. Então, é muito importante esse esforço de tentar encontrar as intersecções dos termos que são feitas em relação à temática de crianças afetadas por esse grupo, né, nessa condição. E por que isso? Aqui, mais uma vez, né, então, assim, se você imagina, eu não fiz esse exercício porque nós temos muito pouco tempo, mas quando a gente fala sobre crianças afetadas por grupos armados e forças armadas, é um termo longo, é um termo extenso, né? Antigamente, se dizia, automaticamente, eu cresci pelo menos com o entendimento de que era o famoso jargão crianças soldados, o que é um termo muito estigmatizante, é um termo que já convida para uma percepção, é uma forma de colocar que já embarca muitos discursos ali. E que invoca por si só uma série de olhares, e não só isso, uma série de narrativas que tem um impacto nas práticas. Essa é uma expressão antiga, mas existem muitas outras. E existem muitas outras, hoje ainda sendo utilizado em muitos fóruns, em documentos oficiais, inclusive. Por exemplo, eh, extremismo violento, terrorismo, radicalização, políticas de desradicalização, né? Então essas palavras, elas moldam discursos, elas influenciam percepções e elas orientam decisões políticas. Então, é muito importante termos cuidado de como falamos sobre esse grupo, sobre essa realidade, qual é o vocabulário que vai reduzir percepções públicas negativas e que vai, na verdade, poder promover um diálogo mais inclusivo e construtivo entre os diversos atores envolvidos, para que tenhamos, de fato,
políticas mais eficazes e direcionadas. Isso aqui, gente, não é, em português do Brasil, perfumaria, né? No sentido assim, de que isso é uma coisa cosmética, é uma escolha de palavras que não tem implicações. Isso tem direta implicação, porque esses termos, eles fazem parte de uma rede de percepções que geram muito estigma às crianças, né, envolvidas, que fizeram parte, foram afetadas, que são vítimas desse processo. E o estigma, numa pesquisa, num trabalho que fizemos, eu acredito que a Alia e o Caponde vão falar sobre isso também, o estigma, o preconceito comunitário é um dos grandes elementos que dificultam a integração ou a reintegração dessas crianças na vida civil, né. Então, sim, eu gasto tempo para falar dessas definições, porque essas definições elas questionam o que é estabelecido. Essas definições, elas desafiam, muitos conceitos estabelecidos e que, de certa forma, podem revelar, tentar desconstruir, ou, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas a perceberem o quanto estamos, dominados por visões que, na verdade, convidam muito mais essas crianças a permanecerem, no isolamento, ou de um modo afetado, do que entrar ou percorrer um caminho de integração de fato, né. Então, esse processo de integração, reintegração, eu faço um pouco esse jogo de palavras, né, que a gente adota muito o termo reintegração, mas reintegração, reintegrar para onde? Se é um lugar que saiu de lá, né. Então, assim, eu faço, assim, um pouco dessa brincadeira que as crianças, talvez muitas realidades estavam integradas de maneira perversa, né, então você vai reintegrar para uma perversidade ou não, né. Estamos falando aqui de um jeito de falar sobre, para muitos, é uma forma de integração novamente. Aqui eu escolhi esses 4 termos, chaves para falar sobre saúde mental e apoio psicossocial e crianças afetadas por forças armadas e grupos armados, porque eu acho eles fundamentais, né. O primeiro aspecto de reintegração, integração, que é essa transição para uma sociedade civil, uma inserção de papéis e identidades que sejam significativos, que são aceitos pela família e pela comunidade, que falam de um contexto de reconciliação local e nacional. Então acho que isso é uma abordagem por si só, então é uma posição política e clínica ao mesmo tempo. Resiliência é um segundo aspecto, que eu trago, que resiliência é essa capacidade, esse recurso, que permite uma criança superar a adversidade e se adaptar de maneira positiva às experiências desafiadoras que viveu, né. E eu trago isso por 2 aspectos, né. Um é que, por vezes, a resiliência ela é usada, eh, de forma excessiva, como se fosse um esforço de ver positividade em tudo, ou lições aprendidas em tudo. Mas a resiliência também ela não é usada onde ela pode ser usada, na perspectiva e no entendimento de olhar para as possibilidades, pra de ter um olhar que não seja vitimizante, mas um olhar protagonista, de sujeito. Então, aqui eu trabalho um pouco, né, acho que é importante colocar essa temática dentro de uma certa, ênfase. E as 2 outras, a estigma eu já trouxe aqui, vou passar muito rapidamente, que é um aspecto central na capacidade, de integração de uma criança à sociedade, e que está relacionado intimamente ao sentido de pertencimento, eh, desses indivíduos dentro de um sistema, ah, de relações e normas. Gente, tudo isso que eu estou dizendo aqui, só para dar um pouco de contexto também, ele surge de um estudo que fizemos na região, na região de Mena, foi um estudo que foi feito, eu trabalhei para o Unicef nesse projeto, naquela região, que foi um estudo extenso, que surgiu como resultado desse relatório que vocês veem aí na frente de vocês. Esse é um relatório interno
mas eu consegui uma autorização excepcional para quem quiser. Esse relatório a gente vai conseguir disponibilizar eles para quem participar hoje do webinar, né? Então, não é um lugar que você vai digitar no Google e vai achar esse relatório. Ele não está no Google, esse relatório. Mas a gente pode compartilhar para quem tiver interesse de conhecer um pouquinho dos resultados. E o que estamos falando aqui hoje, ele vem diretamente dessa revisão, percorreu um caminho muito interessante, foi quase um ano de trabalho, de muitas entrevistas com muitos parceiros. E aqui é um momento que eu faço uma rápida provocação ou uma denúncia, que eu falo, mas eu não vou elaborar. O que eu quero dizer com isso aqui é que uma coisa que percebemos quando falamos sobre o trabalho, com crianças CAFAG, é que existe, de fato, uma certa uma tensão nas abordagens de trabalho com essas crianças, com esse tema. Isso está muito evidente. Tem uma abordagem que é uma abordagem que eu chamo de uma abordagem na perspectiva de direitos, que é a perspectiva do cuidado. É uma abordagem que fala da perspectiva de direito da criança e de cuidado a partir dessa perspectiva. Então, nesse sentido, iniciamos uma série de equipamentos, e de atividades, de intervenções, de processos e dinâmicas que falam dentro dessa perspectiva do direito da criança afetada como vítima, né, afetada por essa realidade. Mas existe uma outra abordagem que é a abordagem que eu defino aqui na abordagem da forma de segurança, isto em uma abordagem de perceber a criança dentro da temática de ameaça, a ameaça a uma segurança local. E essa perspectiva, ela também trabalha toda uma abordagem eh, que merece ser debatido, né. É uma abordagem forte, é uma abordagem muito presente, é aquela que tem como uma abordagem de linha de frente a perspectiva de segurança, e quando a gente fala de segurança, é de perceber qual que é a ameaça que essa comunidade, com que esse grupo traz para outra comunidade, e isso gera intersecções complicadas, como, por exemplo, uma perspectiva mais estigmatizante, uma perspectiva que dificulta qualquer processo de integração ou reintegração, ou perspectivas que, por exemplo, perpetuam violações de direitos fundamentais, como, por exemplo, separação, de membros da família, colocar crianças, indefinitivamente isoladas da comunidade, em outras palavras, em prisão e assim por diante. Então, eu acho que é importante trazer isso, porque essa intersecção, né, segurança e cuidado, ela está aqui de uma forma provocativa como uma coisa ou outra, porque de certa forma, uma abordagem que a gente encontra com frequências em várias políticas, mas talvez não seja necessário isso ser uma separação tão grotesca, né? E, de repente, eu acho e defendo e defendemos nesse campo uma maior aproximação, um maior engajamento, um espaço em comum de discussão, de diálogo sério, porque há preocupações legítimas de ambas abordagens. E daí entramos para o cerne da temática de hoje, que é a discussão de quais são os potenciais impactos na saúde mental e no bem-estar e no desenvolvimento infantil, né? É, é difícil falar dessa complexidade temática, gente, porque eu me sinto em cada slide ah, cometendo uma injustiça. A injustiça de falar eh, quase quase nada sobre quase tudo, né. No sentido, assim, é uma dificuldade de provocar uma expressão e avançar. Mas é o formato que nós temos hoje aqui. Eu acho que é trazer um pouco desses elementos todos, trazer um pouquinho, de exemplos concretos, alguns recursos adicionais que possam ser acessados, mas nada impede que a gente volte para esse tema de uma forma mais sistemática, que a gente transforme esse tema de uma forma de uma abordagem um pouco mais passo a passo e até mesmo de uma outra forma um pouco mais, de debate, em relação a essas diferentes abordagens. E aqui, então, eu avanço dizendo que, eh,
Qual é o impacto? É uma pergunta frequente. Qual é o impacto que as crianças associadas às forças e grupos armados, elas vão na saúde mental delas, o que que vai acontecer? Bom, hã, eu acho que a primeira parte importante de entender é de a gente não naturalizar não cristalizar um entendimento fixo. É quase aquela história da profecia autorrealizadora. As crianças que fizeram parte, elas estão afetadas pelo resto da sua vida, ou, em outras palavras, elas estão condenadas pelo resto da sua vida. É como se necessariamente serão crianças problema, necessariamente são crianças problema. Então, eu acho que a primeira é não entender isso de uma forma homogênea, porque o impacto vai depender de uma série de coisas, vai depender da idade, do gênero, do estágio de desenvolvimento e as experiências que as crianças viveram. E mais importante do que as experiências que as crianças viveram, o significado dessas experiências para essas crianças, né. Se teve uma exposição direta à violência, se foi de forma indireta, se viveu uma insegurança crônica, se vivenciou um colapso comunitário, eh, e é importante ter essa abordagem de não cristalizar um entendimento de como essas crianças devem ficar ou ficarão, ou estão, porque isso gera uma atitude importante diante disso, que é uma atitude de escuta, uma atitude de aproximação. É um entendimento de um processo de integração ou reintegração que vai exigir essa reconstrução ativa de sentido por parte da criança e do adolescente, né, que é um elemento decisivo para a sua recuperação, né, ou o contrário, para o seu agravamento do sofrimento psicossocial, né. E aqui eu trago um elemento que é fundamental, que está relacionado à presença ou à ausência de vínculos afetivos, tanto na vivência do qual essa criança foi exposta, ou está exposta, enquanto fazendo parte ou utilizada de um grupo armado, quanto no retorno, no acolhimento de retorno. Eh, Então, aqui eu entro no sentido, quais são os sistemas de apoio e seu processo, né, de reintegração ou integração das crianças afetadas por grupos armados nas comunidades? Eh, a primeira coisa que eu costumo dizer, quando falamos esse processo de SMAPs, no tema de CAFAG, eh, é que o SMAPs não pode ser compreendido, desenhado a partir de uma perspectiva isolada, como se fosse uma intervenção, por si só, fora de um sistema abrangente e integrador que envolve muitos outros aspectos, inclusive os aspectos que estão relacionados a determinantes sociais. Porque a saúde mental e o bem-estar psicossocial está profundamente relacionado às determinantes sociais. Então, é, isso é um aspecto fundamental. Pensar uma abordagem de saúde mental nessa temática invoca necessariamente entender que a saúde mental ela não pode ser vista como uma entidade separada, como se fosse uma intervenção de um especialista, por exemplo. A segundo aspecto, gente, um pilar fundamental dessa temática é a abordagem de toda a sociedade. Isto é necessário trabalhar a criança no seu meio. Então, é um trabalho intencional com as comunidades da qual retornam ou pertencem ou saíram, de promover um acolhimento e aceitação, né. Eh Para que evite que a estigmatização ela continue a ocorrer. Então, existe aí só uma frente de trabalho inteira, programática, intencional, cheia de atividades, cheia de engajamento, que fala necessariamente com a comunidade. Então, essa é uma segunda abordagem fundamental quando a gente fala de saúde mental com essas crianças. Então aqui, quem acha que a abordagem que iríamos falar hoje seria uma abordagem puramente clínica, no sentido clássico da clínica clássico não, acho que antigo, da clínica individual, se frustra, porque falar de saúde mental necessariamente
inicia-se falando desses princípios fundamentais, que não são princípios teóricos, eles se traduzem necessariamente por uma série de ações concretas no meio aonde essas crianças vivem e fazem parte. Depois, um outro ponto é de integrar saúde mental e apoio psicossocial, SMAPs, em todas as etapas de integração, em todas as fases de acompanhamento. É, aqui eu coloco prevenção, promoção e intervenção, que é aquela pilar mais fundamental, isto é, não vamos falar simplesmente de CAFAG e saúde mental no processo de retorno, mas vamos falar no processo de prevenção, né, de prevenir quais são os mecanismos que podemos implementar para que o processo de recrutamento não ocorra. Então, acho que aqui é um ponto um tanto que provocativo disso. Mas também, quando há uma reintegração, em ter certeza que os maps faz parte de todas as etapas. Todas as etapas no processo de avaliação de retorno, num processo de integração no serviço de educação, no sistema de proteção e assim por diante. E um outro aspecto que eu gostaria de dar destaque é a importância de apoiar as famílias que recebem as crianças, as famílias acolhedoras. Isso é central. Mais do que os equipamentos públicos, o primeiro equipamento de acolhimento, em muitos casos, ou mais permanente, são as famílias acolhedoras. E a importância de se trabalhar diretamente com essas famílias, eh no apoio a essas famílias, na formação dessas famílias, na avaliação dessas famílias, no processo de acolhimento de volta. E aqui eu vou terminar a minha apresentação, que são dois aspectos que veio muito forte desse estudo que nós fizemos. É, é, o aspecto dos vínculos e relações que ajudaram as crianças a sobreviver durante o seu tempo de envolvimento com grupos armados. É, e esse aspecto da importância dos vínculos e relações. Alguns contextos do qual a gente trabalhou nesse estudo trouxe que o que precisa ser feito a essas crianças é uma série de atividades, uma série de proposições, uma série de intervenções, psicodiagnósticos, equipamentos psicológicos ou psiquiátricos à disposição. E algumas experiências mais marcantes, concretas, nesse processo de reintegração, trouxe a o impacto de quando se foca esse aspecto dos vínculos e das relações, na reconstrução ou na construção dos vínculos e das relações. Uma criança que viveu uma experiência CAFAG, ela não necessariamente vai carregar dentro de si experiências negativas ou somente negativas. Esses lugares, pode ser que ela tenha vivido experiências e vínculos muito positivos dentro da perspectiva dela. Então, de novo, a importância de escutar, de se aproximar e de entender o mundo a partir daquela visão, e não a partir das visões cristalizadas. E evitar, nesse sentido, patologizar o sofrimento dessas crianças, né. E aqui eu finalizo em negrito, que há uma tendência muito preocupante de impor essas narrativas fixas sobre os indivíduos nesses processos de integração e reintegração, especialmente crianças. Que é aquilo que eu mencionei no começo, né? Crianças, ou essencialmente, são pessoas traumatizadas. Se você coloca nesse lugar, é nesse lugar que a gente convida essas crianças a se perceberem, a se olharem, e não a partir de um lugar de potência e de possibilidade e de cuidado. Gente, eu preparei muito mais coisas para falar aqui, como vocês podem ver. Esse material vai estar disponível para todos. Aqui eu trago alguns exemplos muito concretos, né? Aqui a pirâmide de atenção e de cuidado. Mas eu vou passar, assim, a pirâmide de cuidado, porque saúde mental ela traz a partir também dessa perspectiva dos serviços nos diferentes níveis, desde as condições mais básicas, à comunidade, aos serviços mais focados e os serviços especializados. E quando a gente fala de saúde mental e apoio psicossocial, essa visão holística precisa existir. Se a gente tem um serviço apenas, isso já indica uma lacuna importante que a gente precisa pensar de que forma responder.
tá? Aqui tem alguns exemplos. Eu vou, Ana, deixar essa parte que era da minha colega Ana, a gente vai voltar isso aqui no final do webinar, que aqui são alguns exemplos muito concretos de de recursos que vamos compartilhar. Muito bem. Agora, deixa eu olhar aqui na câmera, deixa eu ver que esse pessoal ainda sobrevive. Tem muita gente aqui. Muito obrigado ao pessoal que abriu a câmera. Muito bom ver todos vocês. Neuza, o Fernando, o Faustino, o Fajar, o Júlio. E agora eu agradeço imensamente a Ali e o Caponde por se colocarem à disposição de participarem hoje aqui, de contarem da experiência de trabalho de vocês em Moçambique. Nós vamos iniciar com a Ali e depois, logo em seguida, teremos o Caponde. Eu vou pedir para vocês também, ninguém melhor do que vocês mesmos, de se apresentarem mais uma vez. E eu vou aqui, então, abrir a apresentação de vocês. Deixa eu compartilhar. Vocês veem a apresentação? Sim? Ótimo. Então, Alia, Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos os participantes. Não sei se conseguem ouvir-me. ouvimos você claramente. Perfeito. Perfeito. Mais uma vez, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora em que estão a conectar-se. Para mim é um grande prazer poder estar aqui para poder compartilhar a pequena experiência que nós temos no trabalho com as crianças CAFAG. Eu sou Alia Maninha, psicóloga de formação e atuo como oficial de proteção à criança e gestão de casos na Fundação ABSE. E tenho acompanhado de perto o processo de reintegração dessas crianças CAFAG. E hoje vamos falar um pouco, né, sobre como é que esses princípios de saúde mental e de apoio psicossocial são aplicados no nosso trabalho com esse público-alvo que são as crianças CAFAG. Bom, como pontapé de saída, a princípio o Márcio definiu muito bem que são crianças CAFAG, não é? Que são todas aquelas crianças, né? Ou seja, indivíduos menores de 18 anos que foram associados a um grupo armado de forma voluntária ou até de uma forma involuntária, não é? E isso também inclui aquelas crianças que tiveram contato com os grupos armados, nem que seja até por 15 minutos. Também nós consideramos como crianças CAFAG. E as causas de recrutamento é a pobreza extrema, não é? Os conflitos armados prolongados, a insegurança, perca da família, falta de acesso à educação, a manipulação ideológica por parte dos grupos armados, né? Eles iludem as crianças na perspectiva de que se eles se juntarem aos grupos armados, vão ter a possibilidade de poder melhorar as condições econômicas da sua família, ou então estão a ir lutar por uma causa justa, estão a ir defender o Islão, é uma guerra santa, não é? Então criam essas concepções na cabeça das crianças e conseguem recrutar as crianças, não é? Então nós como AVSI, nós estamos a trabalhar, não é? Com esse grupo alvo, que são as crianças CAFAG, desde 2022, não é? Desde 2022, nós estamos a trabalhar em parceria com a Unicef, num projeto integrado, não é? Que surgiu como resposta ao conflito armado em Cabo Delgado. E o projeto tem como objetivo, né, fortalecer o mecanismo inclusivo para todas as crianças que foram afetadas pelos conflitos armados. E nós atuamos em Cabo Delgado, em Pemba, Ipo, Metuji, Kisanga e Montepuez. E o projeto tem atuação no setor de proteção à criança, educação, saúde, mas com enfoque na área de nutrição. Então, na componente de proteção à criança, nós temos a gestão de casos, em que nós trabalhamos com essas crianças afetadas por conflitos armados, não é? Então, como é que nós identificamos essas crianças? Nós temos ativistas de campo que nós designamos por trabalhadores de caso, em que ajudam-nos a identificar estes casos. E também recebemos algumas referências de parceiros comunitários, assim como instituições de Estado, como é o caso da Ação Social, não é, que tem trabalhado em estreita colaboração conosco.
Então, o processo de gestão de casos começa, por exemplo, primeiro com uma entrevista inicial, não é? Em que nós apuramos as necessidades prioritárias daquela criança, abrigo, alimentação, etc. E fornecemos o acolhimento temporário, isso se for necessário, não é? Nós temos uma casa de trânsito, que é uma casa de acolhimento, em que se essa criança for desacompanhada, ou seja, uma criança que não tem um adulto para dar a proteção necessária, não é? Então, nós damos o abrigo temporário a essa criança enquanto nós rastreamos a família daquela criança para uma possível reunificação ou para adoção. E, de seguida, nós passamos para a elaboração do plano individual do caso, porque partimos de, embora todas sejam CAFAGs, cada uma tem uma necessidade específica. Então, o plano aí é elaborado de acordo com a necessidade da criança. Como eu disse, nós atuamos em 4 pontos: Ibo, Kisanga, Pemba, Márcio, sim. Atuamos em Ibo, Kisanga, Pemba e Metugi, não é? E de janeiro a maio deste ano, em Ibo, nós conseguimos atender 35 crianças CAFAG, em Kisanga, 47, em Pemba, 22 crianças e em Metugi, 18 crianças. A desagregação por sexo podem também encontrar no slide, né? E nos serviços que nós providenciamos, né, a essas crianças CAFAG, nós temos a componente do apoio psicossocial, que engloba a reintegração familiar e comunitária, temos o rastreamento familiar, para o caso das crianças CAFAGs que não estão acompanhadas, mas esse processo sempre é antecedido de uma visita prévia, que é uma visita preparatória para a família, em que nós preparamos a família, não é, para a recepção desse membro que provavelmente ficou ausente do seu convívio familiar por muito tempo. Então, é feita uma sensibilização à família e à comunidade. Isso para que eles não possam fazer da criança um ponto de atração turístico. Isto porque muitas das vezes, quando uma criança CAFAG volta para a sua comunidade, a comunidade olha para aquela criança como uma atração turística. Todos querem ir lá ver, querem fazer interrogações à criança. Então, é sempre necessário fazer essa sensibilização à família, assim como à comunidade. E após a reintegração, também nós temos feito algum apoio contínuo, né? Temos ainda mais 3 meses a dar o segmento para perceber como é que está o processo de reintegração. E no caso de casos graves, de distúrbios graves, nós temos encaminhados para alguns cuidados especializados, como é o caso de psiquiatras e neuropsicólogos que têm trabalhado também em estreita colaboração conosco. E também temos oferecidos alguns kits, que é o caso do kit escolar, o kit alimentar básico e o treinamento vocacional para adolescentes. Acreditamos que grande parte desses adolescentes que são recrutados para os grupos armados, que têm se alinhado nessas fileiras por conta da pobreza extrema, se eles puderem ter a chance de ter uma formação vocacional, isso pode vir até a minimizar a chance de eles poderem voltar a se juntar aos grupos armados. Então, como eu disse, nós trabalhamos com várias crianças CAFAGs, assim como a tabela ali exemplifica, né? Então, vou trazer aqui exemplo, né? De um menino que chegou até nós em 2024, não é? Após ter escapado dos grupos armados, não é? Essa criança ficou com os grupos armados por 2 meses. Márcio, peço para voltar ao slide anterior. Alô, Márcio? Sim. Dizia eu que É esse gostaria de slide? contar, Ok. não é? Sim, sim. Sim. Gostaria de contar a história de um menino que chegou até nós em 2024, não é? Essa criança ficou retida pelos grupos armados por 2 meses, não é? E o primeiro constrangimento que nós tivemos no contato com essa criança foi com as autoridades. As autoridades tratavam aquela criança como se fosse um criminoso, como um terrorista, não é? Primeiro a criança ficou retida por longas horas de interrogatório e passamos de esquadra em esquadra, porque em cada esquadra
o chefe da repartição queria entrar em contato com a criança, ouvir em primeira mão o relato que a criança tinha para contar. Então, só depois de longas horas de interrogatório é que a criança foi liberta, não é? E assim foi nos entregue. Então, o primeiro desafio que nós tivemos logo com a criança foi de restabelecer a confiança, tanto dele em nós quanto dele em si mesmo, não é? Então, nós levamos aquela criança para a nossa casa de acolhimento, porque era uma criança desacompanhada, e lá ele começou logo a receber o apoio psicossocial e aqueles cuidados básicos. Quando o menino chegou à casa, o menino não falava, sentava-se num canto isolado da casa, ficava de joelhos dobrados e evitava qualquer contato visual, não é? E tinha muitas crises de fuga repentina. Em qualquer momento de distração dos cuidadores, a criança fugia e não aceitava receber ordens, porque, segundo ele, já tinha vivenciado coisas que até adultos da nossa idade nunca presenciaram. Então, ele sentia-se muito mais maduro, que recolhia-se, ou seja, que recusava-se a receber ordens dos cuidadores, tanto de qualquer outra pessoa. E quando ele ficava irritado, quebrava tudo que ele encontrava na sua frente, independentemente do valor da coisa, não é? Então, a equipe respeitou o silêncio da criança e pouco a pouco fomos começando a construir aquele vínculo com paciência e consistência. Ele começou a participar de algumas sessões de apoio psicossocial em grupo e de forma individual, em que lá tinham atividades lúdicas e expressões através de desenho, que era o que a criança gostava muito de fazer antes de juntar-se ao grupo armado. E com o tempo, o menino começou a abrir-se. E durante uma das sessões, ele fez um desenho, fez uma casa com flores, não é? E ele disse que aquela era a sua casa e que ele pretendia voltar para casa. E aí ele começou a dar as coordenadas, não é? A localização da sua casa, não é? A equipe deslocou-se para o terreno sem a criança, não é? Para poder fazer o rastreio da família. E a família biológica foi localizada com sucesso, não é? Então, foram feitas várias visitas preparatórias à família, não é? Porém, dada a complexidade do caso, que era muito complexo, tivemos que criar uma equipe multidisciplinar, que era composta do psicólogo, psiquiatra e uma neuropsicóloga para poder intervir no caso. E tivemos também um outro constrangimento, que era a aldeia em que a família da criança foi localizada, não é? Não dispunha de recursos como de um psicólogo, de um psiquiatra. Então, foi acordado junto com a criança e a família que a criança iria manter-se na casa de acolhimento, né? Tendo as sessões. E 2 vezes por mês, a criança faria uma visita à sua família e vice-versa. E quando o menino começou a evidenciar alguns avanços significativos, né, de melhoria, começou a ter mais controle emocional, foi-lhe proposto a frequentar um curso de orientação vocacional. E o menino escolheu corte e costura, não é? Então, acreditamos que tendo mais estabilidade financeira, isso pode deixar a criança menos vulnerável a poder juntar-se aos grupos armados. E hoje ele apresenta uma redução bem significativa, né, desses sintomas de trauma, como o pesadelo, medo, as insônias reduziram bastante, e ele tem ainda mais confiança nos adultos que lidam com ele e melhorou bastante também na sua regulação emocional, não é? Então, no geral, os casos cafadas que nós temos gerido, os desafios que nós enfrentamos é a instabilidade emocional, não é? Dessas crianças. Então, muitas passaram por experiências traumatizantes, né? E elas não têm uma rede de apoio familiar. E aprendemos também que mais do que ter um protocolo, né? O acolhimento exige uma sensibilidade, né? Partindo do princípio de que cada caso é um caso, né? Então, técnicas como o abraço da borboleta e outras de relaxamento, né? Têm ajudado muito na gestão desses casos e na regulação emocional, né? Dessas crianças, né? Bom, como eu mencionei, os grupos armados têm usado várias formas para poder recrutar essas crianças, né, a poderem juntar-se ao seu meio.
Então, o meu colega vai prosseguir com a apresentação e vai falar um pouco desses modos operantes que os grupos armados têm usado para recrutar as crianças no seu meio. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Eduardo Capone, sou psicólogo. Dando continuidade àquilo que os colegas disseram, né, sobretudo ao colega Alia, não é? Nós sabemos muito bem que, a nível de Cabo Delgado, estamos a passar por essa situação extremamente difícil, muito complicada, não é? Em que há recrutamento massivo das crianças. Nós estamos a falar que de janeiro até esta parte, trabalhamos com cerca de 122 crianças, não é? Entretanto, ou elas, neste caso, nos contaram diversos cenários, foram elas próprias que trouxeram alguns relatos de como é que os terroristas, neste caso, têm feito o recrutamento. Então, existem várias formas que, neste caso, eles usam no sentido de ter as crianças, não é? E levá-las para os locais onde eles querem, nesse caso, que façam os seus trabalhos. Entretanto, vou aqui apresentar, não é, relatos, não é, de crianças e também de cuidadores. Entretanto, os relatos das crianças e dos cuidadores têm a ver com certa manipulação ou aliciamento, não é? As crianças são aliciadas, mas também são manipuladas pelos seus familiares, sobretudo as pessoas mais próximas, as pessoas que têm um vínculo muito aproximado, são pessoas de muita confiança, então aliciam, mentem, enganam que vão aprender o Islã, vão, neste caso, melhorar a sua vida e acabam, neste caso levando a elas, acabam fazendo com que estas crianças, neste caso, aceitem suas propostas enganosas e acabam, nesse caso, sendo levadas para a mata e passam por situações muito terríveis. Este é o modo. E eu dizia que quem, neste caso, faz esse recrutamento são as pessoas mais próximas da criança e que essas pessoas estão também associadas aos grupos armados. É uma estratégia. E a outra estratégia deste grupo é o recrutamento à força. Como é que acontece o recrutamento à força? Acontece de várias formas. A primeira forma é que os terroristas, os malfeitores, quando entram na comunidade, entram, não é? E surpreendem, neste caso as crianças, surpreendem a comunidade, surpreendem todas as pessoas e em certas situações as crianças estão na escola, estão a brincar, estão num sítio distante de casa, então neste momento acabam levando essas crianças, acabam recrutando estas crianças, acabam obrigando estas crianças para que estejam com eles e que até façam os vandalismos juntos e depois acabam carregando estas crianças para a mata, não é? E também tem certas situações terríveis que essas crianças passam, que é a estadia na mata dentro. O que acontece? Na mata dentro, estas crianças são usadas para serem cozinheiras, até porque o Márcio acabou falando isso, né? Algumas crianças são usadas para serem cozinheiras, são usadas para, neste caso, ajudar nas tarefas dos terroristas, são usadas para ir tirar a lenha, tirar a água, neste caso, para fazer as refeições. Então, praticamente, elas são pessoas trabalhadoras e em situações péssimas, não é? Que, neste caso, na vida normal, não tem acontecido. E isto tudo faz com que elas fiquem traumatizadas, fiquem com vários problemas e vários ferimentos emocionais. Então, eu disse que acabam passando por situações terríveis, não é? E todas essas situações, todas estas formas de recrutamento, que neste caso agridem a criança, têm suas consequências, têm seus impactos. E o Márcio já falou disso, eu não vou aprofundar muito, mas nós vivenciamos, no nosso caso concreto, certos traumas físicos, não é? Há crianças que são mutiladas, não é? Fisicamente, que até algumas crianças acabam perdendo a audição e a visão por conta dos disparos de armas, porque os seus órgãos são sensíveis. E também temos traumas psicológicos que acabam, neste caso, afetando as crianças. Estamos a falar, por exemplo, de descontrole emocional,
não é? A colega Ali aqui falou muito bem do menino, nós não podemos aqui avançar o nome, por questão mesmo de confidencialidade, não podemos expor estas crianças. Então, elas passam por várias situações que acabam fazendo com que não tenham o controle emocional, não é? Têm dificuldades de autocuidado pessoal, têm tido pesadelos constantes nas noites, têm dificuldades de concentração, tristeza profunda, e algumas vezes elas acabam se isolando, e também têm sentimento de culpa, acham que elas são culpadas por tudo que aconteceu. E todas essas situações fizeram perceber a AVES, a equipa da AVES, psicólogos, oficiais, que deve desenvolver diversas ações. Então, aqui nós estamos a trazer algumas ações de prevenção e de resposta. Prevenção para que não aconteçam, né, essas situações, e resposta quando, neste caso, temos em manga estas crianças. Então, nós desenvolvemos diversas ações de sensibilização comunitária, também desenvolvemos diálogos intergeracionais sobre prevenção e combate à violência baseada no gênero, às violações graves, à exclusão. E nessas sensibilizações, nós envolvemos os líderes comunitários, envolvemos os cuidadores, envolvemos os adolescentes, envolvemos também estas crianças CAFAG, que acompanhem essas mensagens preventivas para que não voltem para esses locais, mas também para aquelas crianças que ainda não foram recrutadas, para que percebam quais são os sinais dos recrutadores e que devem, na hora, rejeitar, não é? E nós também desenvolvemos outras ações, como, por exemplo, de arte-terapia, não é? Que eu uso, neste caso, da arte, da música, da dramatização, e também de atividades desportivas, que, de certa forma, ajudam a criança a se recuperar, a se restaurar, neste caso, a se socializar com outras crianças. Sim, Márcio, pode avançar? Exato. Também temos feito algumas sessões, não é, de psicoterapia individuais, não é, mas também de forma particular, para casos mais especializados, e para aqueles casos um pouquinho complicados, nós acabamos fazendo referências, não é, para outras organizações, para outros profissionais da área de psicologia que nos ajudam muito a restaurar, não é, a situação psicológica destas crianças. E neste processo nós temos vários desafios que aqui nós estamos a mostrar, né, que por exemplo, o estigma por parte das comunidades, como a colega Alia teria referenciado, essas crianças, quando voltam para a comunidade, todas as crianças, todos os adolescentes, todas as pessoas querem ver a elas, crianças querem fazer questionamentos e muitas das vezes com a intenção de excluí-las, de mostrar para elas que são pessoas antissociais, são pessoas que não prestam e que não precisam na comunidade. Então, isso acontece, mas nós temos intensificado o processo de sensibilização para que isso não aconteça. Também temos situações de dificuldade na localização dos seus familiares. Vemos o caso do menino, que ele próprio fez o desenho e a equipa percebeu onde é que, neste caso, a família se encontra, mas não tem sido tão fácil. E também a falta de serviços especializados em algumas comunidades, como é o caso, por exemplo, do distrito de Kisanga, que neste momento nós consideramos como uma zona quente, que não tem serviços, nós também não temos acesso fácil, não podemos nos deslocar de qualquer maneira para esses locais. Mas também tivemos algumas lições aprendidas, não é? Nós conseguimos perceber que para conseguir trabalhar com estas crianças, para termos o sucesso que nós queríamos ter, é necessário a participação, né, da comunidade, neste caso envolver os líderes comunitários, os membros das comunidades, neste caso nesse processo todo de recuperação, de superação, mas também de sensibilização, não é? E também essas crianças precisam de tempo e continuidade nesse processo de acompanhamento. E também o apoio multissetorial, né, em diversos setores. Vamos falar do setor de educação, setor de saúde, né, o setor de proteção social. Isto ajuda muito, porque quando esses serviços estão ligados, estão em rede para ajudar essas crianças, então o nível de recuperação, de restauração é muito rápido. E, basicamente, é isto, né, que nós temos como experiência. E se restam algumas dúvidas, se restam algumas questões por fazer, estamos aqui para poder esclarecer, mas já se sua experiência é basicamente esta aí. Muito obrigado.